Quase todo mundo do mundo já usou drogas. Álcool, cigarro, são drogas, né? Então, Só os loucos e os desonestos não se recuperam. mito. Os loucos se recuperam, sim. Os loucos não se recuperam? Com medicação, sim. E só 3% dos dependentes químicos se recuperam? Mito. Mito ou verdade que a pessoa vicia na primeira vez que usa droga? Depende. A psicologia tem que usar depende. Falando do CID-20, esquizofrenia paranoide, o que você acha? O quanto que a maconha tem contribuído para isso? Quanto mais você usa droga, mais dopamina o seu cérebro produz. Verdade. Mais dopamina. Não quer dizer que ele vai sentir da mesma maneira. Mas família ter a lista de tanto que traficante que já pagou, quantas internação que já foi feita, já foi paga, aquele caderninho ali, relatado tudo. Aí chega numa consulta ou chega dentro da clínica, espera aí que eu vou entrar primeiro para me falar tudo sobre o que tá acontecendo. Até o cara tirar tudo da bolsa, o médico já perdeu a paciência, já passou 30 minutos. A gente tá olhando pra essa mãe codependente, mas o quanto de traficante que ela de fato atendeu na porta? Quantas vezes ela teve que mentir, falar que o filho não tava em casa pra proteger, né? Segredo. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, esse programa que é feito aí todas as quarta-feiras, 18 horas, para falar de dependência química, codependência e entrando nesse campo da saúde mental. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Isaac e hoje a gente tem uma convidada especial. Nada mais, nada menos do que Jaine Galhardo. Do tempo que eu trabalho com dependência química, Isaac, eu acho que é uma das melhores psicólogas que pode falar sobre esse assunto, sobre essa problemática aí. Eu não estou muito tempo na área, mas pelo que eu conheço dela aqui, eu vejo no dia a dia, ela é uma enciclopédia humana, essa moça aqui. E hoje promete ser um programa que a gente vai colocar à prova todo esse conhecimento aí, né? Sim, hoje nós vai aí rever, né, todos os mitos, todas as verdades e tudo que a família precisa saber sobre o tratamento, sobre dependência química, codependência e saúde mental. E, primeiramente, eu queria agradecer ao Centro Terapêutico Luiz Caetano por estar proporcionando aqui pra gente poder trazer esse programa aqui. Bom, acho que a expectativa ficou alta agora. Bom, mas obrigada por estar aqui de novo, né? Participando agora unicamente, né? Mas que, claro, com o mesmo propósito que é passar informação para a galera. Sim. É isso aí. Então, eu queria já começar com uma pergunta simples. Jaine, você já enfrentou diversos tratamentos dentro da dependência química. Qual que foi o tratamento assim, que você viu que foi mais complicado e o que você aprendeu com esse tratamento? Bom, Isaac, eu acho que todos algum marca de alguma maneira, né? Então, de alguma maneira, a gente vai lembrar de acolhidos, pacientes, clientes, e aí a maneira que a gente se refere a eles, né, independente, a gente tem que estar ali para cuidar, né, dessas pessoas. Mas eu acredito que acho que o maior desafio dentro da esfera da dependência química é a gente conseguir mostrar pro paciente que existe saída para aquilo, né? Eu estava com um paciente hoje, inclusive, conversando com ele, e ele estava me falando sobre o peso de ter retornado para uma instituição depois de uma recaída e assim por diante. E ele estava com um olhar de desapontado, mas o desapontado dele mesmo, sabe? Então, acho que o maior desafio que fica entre diversos acolhidos, eu acho que é plantar essa semente de que, calma, que dessa vez você pode fazer algo diferente, você pode olhar para aquilo que você nunca olhou, né? Então, assim, são coisas que a gente vai construindo ao longo do processo. Então, isso marca muito, a pessoa chegar para a gente e não ter esperança em estar melhor daqui para frente, né? Então, a gente precisa estabelecer esse vínculo e essa vontade, até mesmo essa esperança de que, não, poxa, vamos com calma que funciona. Né? Vamos rever o que deu errado e assim por diante. Então, isso marca. O que não marca é as pessoas que não querem, as pessoas que não levam a sério, ou as pessoas que a gente vê mais dificuldade em conscientizar. Isso acaba passando mais batido do que aquelas que querem de fato. Né? Então, acho que isso entra como divisor aí. Jaine, na dependência química, a gente sabe que o uso de substância é apenas um fator, né? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, porque muito se bate, né, na questão da droga, na questão do olhar para a droga, do olhar para a substância. Então, eu queria que você explicasse, no eixo 4 da psiquiatria,
a gente vai se falar do biopsicossocial. Eu queria que você explicasse como é isso e quanto isso tem sido determinante para a recaída do paciente ou para a recuperação do mesmo. Bom, Fernando, eu acho que você já começou falando, né? O fator não é a droga, não é o problema da droga. A gente trabalha com isso há uns anos, eu estou nisso há 6 anos já, e eu sempre descubro motivos diferentes, variáveis diferentes que fizeram pessoas a buscar a substância. O mais comum é o sentimento de desamparo, de perdido, de estar triste, enfim, né, a solidão, enfim, sempre aspectos mais negativos do que o oposto, apesar que a gente sabe que o oposto também é ruim, o extremo é ruim, né? Mas quando a gente está falando de uma esfera biopsicossocial e entrando agora espiritual junto, então a gente está falando de biopsicossócio-espiritual, então eu estou falando de um indivíduo que tem aspectos biológicos, né, que aí herdam-se partes genéticas que colaboram para o estabelecimento da doença. Estamos falando da parte psicológica, então a parte, né, que, de certa forma, acompanha o indivíduo ao longo dos anos e está em formação, que não é só o fator psicológico, mas inclusive o fator da personalidade, que inclui nesse fator psicológico, como que ele lida com frustração, como que ele lida com situações negativas, como que ele se enxerga, né, diante de tantas perspectivas, enfim. Social, que é o meio onde ele vive, o ambiente, as relações que ele constrói. E a gente parte depois para o espiritual, né? Que é aquilo que ele acredita, não só de um poder superior, mas falando daquilo que ele vê sentido na vida, né? Será que ele vê sentido na vida? Então, quando a gente fala de várias esferas, a gente está falando de um problema complexo, que não é simplesmente o cara não usar mais drogas ou álcool, né? Falando que o álcool é uma droga, mas só simplificando, não é só o fato dele não ter mais o uso, mas é ele se reconstruir para que o uso não aconteça novamente. Então é bem complicado isso. Ô, Jaine, na sua concepção, o que determina o sucesso na pós-internação? O ambiente, a força de trabalho ou algo a mais? O que determina, muitas vezes, é o cara lembrar dos motivos que levaram ele a querer recuperação. Né? Porque se ele não lembrar... É engraçado a gente falar sobre isso, porque a gente sempre faz o cara lembrar que ele não pode usar mais drogas, né? Mas fazê-lo lembrar do porquê ele escolheu a recuperação vai fazer ele ficar muito mais tempo em sobriedade ou até mesmo sempre em sobriedade. Porque ele está buscando um novo motivo para viver, né? Um novo combustível. Então, muitas vezes, não é olhar para a recaída como o que ele deveria ter evitado apenas. Isso é importante. Mas também ele olhar para a recaída e pensar por que ele não quer mais recair. É o que ele perdeu com a recaída, o que aconteceu com a recaída, o que esse processo trouxe para ele, não só de perdas, mas também no sentido de ter que começar de novo. Então, não é só para o que ele deveria ter evitado, mas aquilo que ele poderia, a partir de agora, começar a aprender a fazer. Né? Então, assim, é olhar para a vida e falar, poxa, por que eu quero sobriedade? O que eu estou ganhando em sobriedade? As pessoas falam muito do que perdeu usando droga, mas o que eles estão ganhando sóbrios? Né? Então, eu acho que é fazer esse cara pensar nisso e ele não ter mais dúvida de que ele quer ficar limpo. E a partir daí ele vai fazer o último tratamento dele. Né? Ou, no caso, a última internação, né? Porque o tratamento é para a vida inteira. No caso, é bom que você falou o tratamento para a vida inteira, porque muitos chegam depois do tratamento, a acreditar que o problema está resolvido, né? Mas, de fato, a gente sabe que não, porque tem uma série de fatores que são predominantes para que essa pessoa possa entrar num processo de recuperação. O que você tem para dizer para aquela família que ela vai acompanhar esse processo do pós-tratamento? Porque muito se fala desse pós-tratamento, porque na instituição todo um amparo, toda uma equipe multidisciplinar. Como que essa família tem que se comportar para poder ajudar esse ente querido sem sufocá-lo e provocar uma recaída através da codependência? É muito difícil porque a família, Fernando, ela está se movimentando, se mexendo da maneira em que ela acredita estar fazendo certo. Então, a gente fala que muitos movimentos e comportamentos são errados, mas com uma intenção positiva. Então, a gente não pode, na verdade, determinar que a família quer a recaída da pessoa de forma consciente, né? Sim. Então, a intenção é muito boa. A gente vê familiares que ou sufocam demais ou soltam demais, mas sempre com a intenção de que, será que eu estou fazendo certo? Será que é assim que eu vou ajudar? Então, fica muito nessa corda bamba do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. Então, eu sempre vou também preparar essa família que ela vai errar bastante. Ela vai errar.
né? Então, não tem como ela acertar 100%, ou até mesmo ser perfeita, mas o ponto-chave da mudança é a família sempre se colocar em questionamento. Ou buscar essa orientação, se está mesmo fazendo o certo como deveria. É levar a situação para quem está orientando, porque assim, é muito fácil a gente falar que a família não pode ficar sufocando a pessoa. Mas em certas situações, o deixar a pessoa fazer o que ela quer não é o ideal também. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Então o legal do quem está fazendo o papel do orientador é entender a situação para mostrar caminhos para essa família. Porque, de forma geral, o sufocar é ruim, né? O caso, assim, da gente pensar que não pode prender muito, mas também a gente não pode deixar a pessoa fazer aquilo que ela bem entende, porque ela não está fazendo escolhas corretamente ainda, e assim por diante. Mas é pensar em situações, determinadas situações que vai colaborar. Será que uma responsabilidade a mais ali, cobrar mais daquela pessoa vai facilitar o processo de sobriedade, de recuperação? Ou até mesmo colaborar para dividir responsabilidades em determinadas situações, né? Porque por mais que exista divisões, o compartilhar responsabilidade colabora muito para isso ser ajudado, né? Então, uma possibilidade. Porque existe assim alguns requisitos, né? Alguns critérios que o codependente ele segue, né? Aquele codependente, você poderia falar sobre essas características, tipo que é o permissivo, o babá e o salvador? Como que é isso? Como que é essa dinâmica dentro desse processo? É aquela pessoa, primeiramente, pensando já na codependência, vamos resgatar o termo codependente aqui, né? Então, aquela pessoa que parou de viver a vida dela e passa a viver a função do outro, né? Em função do outro, melhor dizendo. Então, ela cria uma relação disfuncional com essa pessoa no intuito de salvá-la mesmo, de fato. Então, quando a gente compara características, né, do cuidador excessivo, do babá e assim por diante, qual que é o outro nome que você usou? Permissivo e o salvador. Permissivo, salvador, ou até mesmo a gente pode pensar naquela pessoa, né? Muito dura também, né? Rígida, Ela tá rígida, ela tá fazendo papel de codependente também. Porque eu acho que a pessoa que já superou a codependência ou vem superando a codependência é a pessoa que busca o equilíbrio das relações. Então, o excesso, ele é codependente. Porque mesmo a pessoa rígida demais, ela está escondendo uma dor muito grande. E muitas vezes já nesse movimento de salvar o outro. Então, peraí, eu vou ser o oposto que eu fui, mas de forma muito extrema, no intuito de curar outra pessoa. E não é por aí também o caminho, né? Então, quando a gente está falando de uma personalidade permissiva, é aquela pessoa que não quer que essa pessoa que é dependente química, no caso, esse membro familiar, que pode ser filho, pode ser mãe, pode ser sobrinho, enfim, não quer que ele passe por frustrações. Então, ele praticamente leva essa pessoa numa bolha. Nossa, meu filho não pode passar por isso. Não, ele não pode sentir raiva, Jaine. Então, o permissivo, ele protege. Protege. Então, ele deixa a pessoa fazer aquilo que bem entende, da maneira como ela entende, do jeito que ela acha que tem que fazer, no intuito já da pessoa não ter a frustração de ser contrariada. Isso não pode acontecer, né? Então, eu estou, na verdade, tirando a responsabilidade toda dela e passando para mim, que é o que a maioria dos codependentes fazem, que, na verdade, é o famoso codependente comum, que é o que a gente bate o olho e fala, esse é codependente. É aquela maneira de ser mais fácil de identificar a codependência, né? Mas também tem essa parte da resistência, o babá, que é muito comum, né? No caso, quando a gente usa babá, é o termo de um cuidador excessivo. Então, onde meu filho vai, eu vou. Aonde ele fala que ele vai, eu já vou planejar para ir junto. Então, ele não deixa mais esse cara ter um relacionamento conjugal, sair com a esposa, curtir os filhos. Ele sempre tá na cola dessa pessoa. No WhatsApp, então, ouve uma mensagem, já quer saber quem que é. Então, é um detetive, né? Eu acho que, resumindo a palavra, é um detetive. E esse comportamento mais atrapalha do que ajuda. Muito, atrapalha muito, porque quem está do outro lado, né, por mais que passou por um processo e tem se conscientizado de como a família vai estar, essa pessoa fica, gente, não sai do meu pé, quando que isso vai parar? Ô, Jaine, quando que isso vai, de certa forma, melhorar? Porque eu não consigo mais, eu não estou suportando. E eu sei que se eu cortar o vínculo com essa pessoa, com a mãe, quem seja, né, eu vou magoá-la, eu não tenho para onde ir também, então eu dependo, enfim, né? Então, quem está do outro lado está desconfortável, né? Ao ponto da gente até valorizar a queixa, fala, poxa, ele está sofrendo também, né? Então, esse estar do lado sempre, essa posição de detetive, na verdade, adoece também, não só quem está sendo investigado, mas quem está querendo investigar muito, porque percebe que é um movimento de eu olho mais para a vida dele do que da minha.
Então, ela está reforçando que a minha vida não importa, o que importa é a vida do outro. Então, ela deixa de olhar para a vida dela. E o que você acha que essa pessoa que tem esse comportamento, ela deveria fazer para ela não ser essa detetive, essa babá? E começar a se policiar quanto a isso, né? Então, a gente começa a pensar que, por exemplo, certas coisas podem passar abatido, né? Então, uma mensagem do WhatsApp é uma mera mensagem do WhatsApp. Ninguém está falando que essa pessoa, pelo WhatsApp, ela já está tendo um comportamento disfuncional porque ela está parando a vida dela para conversar com alguém. E ela tem outros nichos de amizades, né? Não é só aquelas amizades que ela tem que evitar. Então, essa mãe, essa pessoa que seja, tem que pensar que esse filho, né? Ela tem a vida dela. Ela tem os amigos, ela tem a parceira, o parceiro, os filhos, que seja, né? Então, acho que antes de qualquer apontamento, né, é começar a pôr o pé no freio. Não, peraí, pode estar falando com o filho dele, né? Então, num outro momento, eu vou questionar quando for a melhor hora para fazer isso. Com quem você estava falando hoje? Eu vi que você estava contente, animado, conversando. Percebe que é diferente do que eu questionar? Eu já sei que você está falando com aquela pessoa, sabe? Então, assim, não é um tom de julgamento, é um tom de questionar mesmo na hora certa, no momento certo, né? A mãe tem direito de fazer isso, a pessoa que está vivendo com dependente químico tem o direito de fazer isso. Isso acalma muito os humores, né? Melhora muito a saúde mental, mas de uma maneira equilibrada, né? Isso não pode ser excessivo. Né? O familiar está passando por essa questão, né? Está seguindo esses padrões, né? E aí é claro que ele vai precisar fazer uma psicoeducação, né, Jane? Mas aí, muitas das vezes, o que a gente vê acontecendo é aquele familiar que foi no consultório, tomou consciência, mas parou a sessão. Então, o ideal seria o quê? O que eu preciso fazer? Eu identifiquei, estou tendo todos esses comportamentos e isso está sendo disfuncional na recuperação do meu ente querido. O que eu preciso fazer agora? É só tomar consciência? Não é. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter permanência, né? Eu permanecer aonde eu estou sendo ajudado, o que está me ajudando, o que está me, né, de certa forma, me colaborando com a minha vida. O problema, Fernando, não é só para quem é codependente, mas eu acho que para o ser humano, de forma geral, a gente vai deixando com que a rotina o cotidiano, as coisas que vêm acontecendo na nossa vida, seja prioridade. Então, eu vou me deixando de lado. Eu vou deixando de ir para aquela orientação, para aquele grupo, para aquela reunião, ou conversando com aquela pessoa, eu vou deixando isso acontecer. E eu não estou percebendo os problemas. Eu estou lidando de forma disfuncional, mas para mim, estou levando. Se não estourou nenhuma bomba ainda, para mim está tudo certo. Ou seja, eu não preciso mais tanto. E aí, a hora que a bomba explode, eu penso e falo, poxa, eu deveria ter continuado com aquela orientação, ido naquele grupo. Então, eu não posso deixar os problemas ou a vida cotidiana ser prioridade, né, naquilo que eu deveria de fato fazer, olhar para mim. Porque se eu tive um problema com alguma coisa, eu sei que isso vai voltar. Porque pensando na codependência mesmo, é um processo que é incurável. A gente minimiza os sintomas, a gente consegue equilibrar certos, né, sentimentos, mas uma pessoa que tem isso, ela pode desencadear ou isso pode retornar a qualquer momento da vida dela. Então, ela tem que estar em tratamento, né? Ela precisa olhar para ela. E aí, quando começa a aparecer situações em que ela deixa ela de lado de novo, que é um sintoma da codependência, né? Se deixar de lado, colocar outras prioridades, ela não valoriza o suficiente ela mesma para ela se colocar como importante. Então, a manutenção disso e a permanência disso é o resultado positivo. E qual é o impacto da dependência química na família que já perdeu a esperança de tantas tentativas frustradas dentro do tratamento? Muito grande. Eu vejo famílias devastadas, assim, né? Que perderam a esperança, como eu falei inicialmente. Então, se a gente precisa plantar semente para o acolhido paciente, que ele tem que ter esperança de novo, não deixar a desesperança ser atingida, o familiar é a mesma coisa. Né? Hoje eu conversei com uma família, inclusive com uma mãe, e que ela estava super empolgada, né? Muito animada. E assim, o tempo todo duvidando do que eu estava falando para ela, porque ela já não tem esperança. Por mais que ela estava querendo a animação, a alegria de receber uma boa notícia, ela no fundo estava, será? Ele manipulou a psicóloga, não é possível. Isso acontece muito, né, Jaine? A questão da família entender que talvez o paciente ali, né,
ele vai manipular toda a equipe multidisciplinar e isso acontece demais. Como lidar com isso também, né? Com todas essas questões. É muita variável, acontece muita coisa num dia só, Fernando, é muito paciente, na verdade é essa complexidade que a gente trouxe inicialmente aqui, né? Então eu preciso conseguir sempre resgatar a base teórica daquilo que eu estou tentando promover como profissional e, ao mesmo tempo, lembrar da minha prática que eu venho aplicando todos os dias, lembrar dos perfis dos meus pacientes, quem que eu estou atendendo, estudar o caso de cada um de forma individual, porque a gente pode se pegar nesse momento, né? A gente não é, assim, né, invencível. A gente também tem as nossas particularidades, mas quando a gente se trata de família e a gente percebe a falta de confiabilidade por conta de tudo que já aconteceu. Então, a gente também tem que mostrar para a família que existe saída. E que talvez naquele momento já é uma saída ela mudar o pensamento dela. Olha, mãe, ele está mudado sim, mãe. Né? Ele tem demonstrado vontade em querer estar bem. E você tem que se apegar a isso também. Né? Isso não descarta tudo que ele fez. Mas começa a dar uma página nova para a vida deles, né? Como família. Tá? Então, é complicado, porque como que nós vamos julgar estando desse lado? É muito difícil. E o que você diria para uma mãe que já perdeu as esperanças já e acho que não tem mais solução? Olha, eu daria, né, uma possibilidade dela olhar para ela. Que às vezes ela acredita ainda que a felicidade dela é ver o filho bem. E é difícil a gente cobrar isso de uma mãe, que a mãe faz tudo pelo um filho. Né? É muito difícil estar nesse lugar aqui falando. Mas eu preciso fazer com que ela queira estar bem primeiramente por ela. Porque a partir da saúde estabelecida, então se a saúde voltou, está estabelecida, ela consegue atingir a outra pessoa. Então se ela não estiver bem, ela não vai conseguir ver o outro bem. Então você acredita que a melhora do codependente, no caso da mãe, pai, esposa, namorada, se ela melhorar automaticamente já vai trazer uma perspectiva de melhora? Muito, muito, muito. Ela vai começar a olhar para aquela situação de forma diferente. Não quer dizer que ela vai curar o outro, porque a ideia já não é essa, né? É ela perceber que ela não cura. Porque muitas das vezes segue o padrão, né? Que nem nós está falando do permissivo, da babá, do salvador, do segredo, nós estamos falando de tudo isso. Então, seguir esse padrão é disfuncional. Então, existe uma maneira de ajudar. A maneira de ajudar seria a gente, primeiramente, olhar para nós mesmos. Estabelecer uma saúde, é sair do adoecimento. Talvez não totalmente, mas né, em partes. Ou seja, se eu consigo me olhar agora e cuidar de mim, eu vou conseguir mostrar para ele que ele precisa cuidar dele também. Porque se existe uma dependência ali, até do cuidado, como que esse cara vai criar responsabilidade de conseguir viver uma vida diferente? Se ele tem a mãe ali pro resto da vida, que no caso não é pro resto da vida, mas ele acredita que é, e aí no momento que ele vê que a mãe não existe mais, ele vai se perder mais ainda. Então, assim, é criar um elo com essa família e mostrar para ela, mãe, você não vai estar aqui a vida toda. Ele tem que começar a olhar para ele, você olhar para você. E quando ambos, quando a saúde se estabelece em ambos, a relação fica muito mais fácil. Não quer dizer, Fernando, que não vai ter mais problema na vida, vai ter muito. Só que a maneira como a gente vai manejar os problemas vai ser diferente. De maneira mais leve, né? Mais leve, é. Olhando aí para esse campo aí, a gente sabe que você percorreu aí um caminho muito longo aí em questão de estudos, em questão de formação, e hoje você fala com propriedade sobre dependência química, sobre várias questões desse meio. E a gente sabe, Jane, que tem mais de 28 milhões de pessoas que têm pelo menos um dependente químico na família, e esses dados são super atrasados, de 8 a 9 anos atrás do Lenad. Mas olhando para hoje deve estar muito mais avançado. E aí a gente vê que poucos profissionais, tanto vindo da psicologia como vindo da questão da saúde mental, até mesmo psiquiatras, estão envolvidos, inseridos nessa área de maneira de proporcionar um tratamento adequado. Porque se falar de tratamento, a gente toma bem ultrapassado. A OMS ela reconhece a dependência química em 1956. De lá para cá, o que nós mudou, o que nós evoluiu em relação a tratamento?
E é por isso que eu te faço essa pergunta, porque você dando aula, você que já ministrou diversos cursos, e eu faço essa pergunta para você. O que você falaria para aquela pessoa que está iniciando agora, que está acabando a faculdade, que tem o desejo de engajar, né, nesse processo e de ajudar nesse campo da ajuda? O que você poderia trazer do que essa pessoa tem que tentar? Quais são os primeiros caminhos? Acho que a primeira é pensar que não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas elas têm receio da área por conta da história, né, de toda essa construção que vem se acontecendo em torno da dependência química, mas não é a dependência em si que assusta as pessoas, né, mas é o uso ilícito de substância, a divisão de opiniões sobre o uso não liberado, a política em si envolvida a esse tema, que é muito complicado. Mas eu gosto muito de separar, né? Então, vamos lá, o meu paciente, ele chega com um diagnóstico. Inclusive, hoje eu vou deixar até para a galera aqui a informação. A gente está falando de dependência química, de toda essa questão da construção. Hoje se tem a nomenclatura TUS, transtorno por uso de substância. Jaine, o que mudou nisso? As pessoas me perguntam, por que TUS? O que mudou? Mudou-se que, na verdade, nessa classificação, Fernando, o abuso passa a ser visto como problema. Porque antes, a dependência química ela já se enquadrava como transtorno, né, mental e comportamental por uso de substâncias, voltada apenas para aquelas pessoas que encaixavam-se nos critérios de ser um dependente químico. Sim. O TUS não, ele entrou para olhar para aquela pessoa que está em uso de risco já, em uso abusivo, e falar, peraí, você tem um problema com droga. Então, além do dependente químico, o TUS também olha para aqueles que não chegaram a todos os critérios da dependência, mas que passou a fazer o abuso por motivos internos, psicológicos, enfim, como a gente falou, biopsicossócio-espiritual, né? Então, os fatores são gigantescos de possibilidades. Passou a olhar para aquela pessoa que ainda não deu check-in nos critérios totalmente da dependência, mas o cara está fugindo da realidade. Então, passou-se a olhar para o abusador também como uma pessoa que tem que ser ajudada. E isso é muito legal, nessa mudança de paradigma para a dependência, né? Eu vejo isso como um avanço até. Por mais que a gente poderia estar em um nível muito melhor, mas eu vejo isso já como um olhar de que daqui a uns anos, talvez, a gente comece a olhar também para outros padrões de uso de uma maneira mais criteriosa. De, peraí, essa pessoa já busca algo, né, para fugir da realidade, é porque ela já precisa de ajuda, de certa maneira. Né? Mas voltando na sua pergunta, eu vejo que a gente precisa dividir. Então, quem quer trabalhar com isso, ou quem pensa em trabalhar, acho que até na saúde mental, de uma forma geral, é dividir a história de vida, os comportamentos ilícitos que acompanham a doença da adicção que existe naquela pessoa que está lá para ser cuidada. Então, eu não posso olhar para o meu paciente e só focar no que ele fez de errado. Isso acompanha a história de muitas pessoas, não só do dependente químico. Então, eu não posso marginalizar ele por conta da história ilícita que foi envolvendo a substância. Porque sempre existe uma história, um casamento, né? Então, a pessoa começa a fazer amizades com pessoas do tráfico, por exemplo. Ela passa a ser um membro do tráfico. Ela passa a usar droga, ela passa a abusar da droga e passa a ser dependente. É uma história. É um casamento que tráfico e uso de drogas é um casamento. Eu não posso olhar para o cara e ver ele um traficante. Eu tenho que olhar ele como um paciente. Como uma doença, né? Exatamente. E é isso que eu falei para um paciente hoje, inclusive, porque ele estava aos prantos para mim, falando de toda a parte negativa que ele fez na vida, de todos os erros, dos envolvimentos, prisões. Eu perguntei para ele, você escolheu ser dependente químico? Né? Porque tem diferença. Tem muita diferença. Eu acho que isso divide essa galera que quer e não quer trabalhar com a dependência. Né? Será que eu estou olhando para ele como ser humano ou olhando para ele como criminoso? Até mesmo porque, Jaine, você tem um papel da parte da psicologia, né? Então você vai trazer o paciente de volta, vai sentir a resistência dele, trazer ele para um modelo de mundo diferente. Mas pode ter alguém na sua equipe com comportamentos disfuncionais, até mesmo de julgamento ou de críticas, que pode minar todo o trabalho da equipe, né? Muito, muito. E esse paciente percebe. Ele é o primeiro a perceber. Porque a gente fala que lá a gente observa, mas a gente que está sendo mais observado. Né? A gente de certa forma, somos modelos, né? Assim, não modelo de exemplo, mas modelos de figuras em que as pessoas muitas vezes olham e falam, nossa, que vida perfeita
Que perfeita, não tem vida perfeita. É a maneira como a gente, né, ministra a nossa vida, não tem vida perfeita. Então, eu penso muitas vezes que, acho que, só para deixar mais esclarecido, não é justificando o comportamento, que não está justificando nada, né? Existe sim o criminoso, existe sim os comportamentos ilícitos, mas quando envolve adicção, e quem estuda dependência química sabe sobre insanidade, sabe sobre sintomas de abstinência, sabe sobre o descontrole, sabe sobre essa perda de pertencimento, sabe sobre isso, entende a divisão disso. Então, peraí, eu tenho que olhar ele como uma pessoa que tem um problema de saúde mental e é um problema de saúde pública de uma maneira geral, né? E o nome já diz, Fernando, transtorno mental e comportamental. Então, não é justificando o comportamento, mas está dentro do nome do transtorno, comportamental. Então, ele vai agir de maneira disfuncional, de maneira inadequada, e ele tem que se reajustar, reaprender, que é o trabalho da reabilitação. Então, a reabilitação é reabilitar algo, é reaprender algo que ele já sabia. E a habilitação é aprender algo novo, que ele tem que começar a fazer, que ele nunca fez. Por exemplo, começar a pensar em áreas de trabalho, de pesquisa, ou até mesmo de estudo, que ele adora fazer e nunca fez. O cara é um artista, ele nunca pegou um papel para fazer um desenho. Né? Então, isso é habilitar um cara, é mostrar para ele o que ele pode fazer que ele nunca fez. Então, assim, é mostrar que estamos sendo observados, né? Já ainda não gosto, não trabalha, não vai, não faz. Ou, peraí, faz uma análise, vai fazer uma terapia, vai fazer uma supervisão, vai trabalhar o que você não está conseguindo enfrentar no dia a dia e assim por diante. Ô, Jaine, a dependência química, ela é um problema comportamental ou ela é uma doença neurológica? Na verdade, ela entra na ramificação dos transtornos. Quando eu falo transtorno, já é um quesito de que não tem uma única causa. Então, eu não estou falando de uma doença. Aqui a gente simplifica o termo, né, para doença, a gente simplifica para a família, para o paciente, que isso, na verdade, é uma tentativa de explicar e facilitar a compreensão de que tem que ser visto, tem que ser cuidado, né? Porque doença ficou popularmente famosa, que é algo grave, perigoso, dar atenção, é um alerta. Então, a doença, né, acaba simplificando essa situação. Mas é um transtorno. Então, o transtorno eu já tenho que pensar que são várias causas. Transtorno mental e comportamental. Então, tem a ver, né, com as nossas funções psíquicas, com o nosso aparelho psíquico, tem a ver com as nossas reações, atitudes, tudo que envolve o nosso psicológico, como nós reagimos a situações, a algo, a traumas, sentimentos, vivências, relacionamentos. E tem a parte dos comportamentos que, na verdade, são consequências dessa disfunção. Então, quando a pessoa não consegue lidar com algo, ela vai reagir de alguma maneira. Então, o comportamento parte disso. E parte do comportamento nesse transtorno está ligado à perda de controle. Então, quando se entra em obsessão e compulsão, ela já não é dona de si. Ela perde total controle do que ela queria fazer. Então, ela sabe que ela tem que parar de usar droga, mas ela não consegue. Ela sabe que aquilo vai fazer mal para ela, que aquilo vai devastar a vida dela, mas ela não consegue. Ela vai pegar o carro, ela vai ligar o carro e vai direto naquele lugar que ela não deveria ir. Né? Então, isso está muito ligado a esse comportamento disfuncional. Sim. Gente, a gente vem acompanhando vários casos, né? São 10 anos aí trabalhando com dependência química. Então, a gente vem acompanhando vários casos acontecer. E o que a gente percebe, assim, que chega um certo momento, o codependente, ele para de ver o ente querido. E aí ele começa a ver só o passado dele. Ele não consegue ver aquele momento, talvez, ele entrando num processo. E isso atrapalha demais no processo do pós-tratamento, né? Porque não consegue ver mais, só consegue ficar lembrando do passado e vai intoxicando todo aquele paciente. E aí, muitas das vezes, ele volta de novo ao uso, né? Por conta de tudo isso, por não saber gerenciar essas emoções. Mas o que essa família ela precisa entender para não olhar para o passado dessa pessoa e começar a olhar ali para o filho novamente? Porque passado o tempo, devido a tantas coisas que aconteceu, acaba se acontecendo isso. Deixa de olhar pro filho e começa a olhar para o passado dele. Aí o filho também começa a olhar para a mãe e só para os comportamentos disfuncionais. E como a gente entender isso e ajudar quem está de fora, ajudar essas duas pessoas?
Bom, a gente já tem que começar a pensar que existe uma relação que foi construída entre mãe e filho, pai e filho, irmãos, enfim, né? Então, já é difícil por conta de uma relação. Então, essa pessoa não conheceu a outra ontem, ou há um mês, ou há 3 anos, ou há 10 anos, não. Ela veio ao mundo e se reconheceu como ser humano naquela família, naquele sistema. Então, muita coisa foi construída. E não só coisa boa. Coisas ruins também, né? Então a gente fala dos traumas, nós falamos sobre marcos na vida, sobre perdas, sobre como o outro me enxerga, eu esperava que o outro me enxergasse de outra maneira e assim por diante, né? Então isso já começa a nos mostrar o tão difícil que é quando a gente fala de família. Muito difícil. Mas quando essa família ela só pensa no lado negativo das coisas, a gente tem que pensar que essa família já está muito marcada. Porque para a pessoa buscar ajuda, Fernando, ou para chegar ao diagnóstico, né? Porque é diferente a dependência química de outras doenças. Eu não me sinto mal e vou no médico, como as outras doenças. Eu fujo e vou usar droga, né? Então, quanto mais eu uso, mais eu vou usar e eu não vou parar para ir no médico. Então, quando o diagnóstico chega, a doença já está instalada há muitos anos. E isso acarretando marcas ainda piores, pensando já só na construção de vida, se é uma pessoa que tem já alguns problemas relacionados a abandono, ou até mesmo a não se sentir feliz naquela família, e aí vem com a droga e isso acaba acarretando outros problemas. Ou até mesmo ela teve uma infância, uma adolescência maravilhosa e a droga acabou com isso, né, com essa imagem. E o familiar fica aquele tempo todo pensando, eu sei o que é melhor. Eu sei. E aí, porque eu tô falando isso, que é complicado, porque a gente tem que falar, porque, Isaac, é assim, já chegou já, né, cara, de família ter ali, não que por falta de entendimento, mas família ter a lista de tanto que traficante que já pagou, quantas internação que já foi feita, já foi paga, aquele caderninho ali, relatado tudo. Aí chega numa consulta ou chega dentro da clínica, espera aí que eu vou entrar primeiro para me falar tudo sobre o que tá acontecendo. Até o cara tirar tudo da bolsa, o médico já perdeu a paciência, já passou 30 minutos. Mas aí é uma prova de como o passado marca, e marca de uma maneira assim, que não tem mais o que fazer por conta de anos de adicção. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Legal o teu ponto, porque a gente está olhando para essa mãe codependente, mas o quanto de traficante que ela de fato atendeu na porta. Quantas vezes ela teve que mentir, falar que o filho não estava em casa para proteger, né, o filho, enfim, assim por diante. Então, essa pessoa ela teve que fazer coisas que ela nunca imaginou fazer. Ela viveu em um mundo que ela jamais achou que ela viveria. Ela passou a ser aquela estatística que ela só via na televisão. Então, como que a gente aborda um familiar que é pessimista? Primeiramente, é mostrando que existe motivo para ela pensar em algo positivo. Olha, mãe, tem motivo para você criar esperança. Né? Não tem motivo só a desesperança. Olha o tanto que, do dia que seu filho entrou, olha a forma como ele está. Por mais que ele não esteja evoluindo em nada, Fernando. Mas ele querer ficar já é uma evolução. Ele pode ser aquele paciente que não quer fazer nada, mas ele também não quer ir embora. Então, é algo ali para ser trabalhado. Então, eu já mostro isso para a família de uma maneira positiva. Olha, mãe, ele está assim, mas espera aí, ele não pediu para ir embora. Então, existe algo nele que ele quer mudar, mas a gente está encontrando a forma de atingi-lo ainda. A forma de criar vínculo com ele ainda. Então, tudo que acontece na instituição, Fernando, eu vou utilizar como algo positivo também. Porque essa mãe, esse pai, esse irmão, essa esposa, eles precisam olhar para esse membro familiar, eles precisam ver algo novo. Né? Eles têm que ajudar o processo a acontecer. Porque se a família é negativa, a família está afastada. Então, eu tenho que puxar a família para mim. Então, eu vou usar tudo ali como algo positivo. Né? Mesmo que seja 1%. Ah, Jaine, mas ele não levanta da cama. Tá, não levanta da cama. Mas ele aceita uma conversa. Ele aceita que a gente converse com ele. Isso já é algo bom. Já existe um caminho, né? Jaine, o que as pessoas não entendem sobre a dor emocional que faz alguém buscar um refúgio nas drogas? Bom, primeiramente o julgamento. Né? Primeiramente, as pessoas não entendem que, por mais que... É que eu sempre escuto isso. Ah, ele escolheu, usou droga porque quis. Gente, quase todo mundo do mundo já usou drogas. Álcool, cigarro, são drogas, né? Então,
peraí, né? A questão de qual tipo de droga não vem ao caso. Mas são drogas, são entorpecentes, entorpecem. Né? Então, o tabagista, ele também está fugindo de alguma coisa. Né? Tá tapando algum buraco. Talvez tá acarretando menos danos, porque é uma droga que não atinge tanto o nosso sistema nervoso central ao ponto de criar-se fissura, obsessões, da pessoa vender o que tem para comprar cigarro. Até porque é uma droga com baixo custo, com outros, né? Enfim, né? O efeito é outra coisa. Mas é uma substância entorpecente. Na verdade, o ser humano busca se entorpecer muitas vezes, de muitas coisas, não só drogas, mas, né, de jogos e outras coisas que acabam tapando buracos. Então, na verdade, a gente somos fugitivos de nós mesmos, muitas vezes. E eu acho que é mostrar para as pessoas que, por mais que ele escolha um caminho e que você não escolheria, não quer dizer que ele não mereça ter uma segunda chance. Né? Então, ele pode ter escolhido o crack, se o outro escolheu o tabaco, mas ele começou com o tabaco. Ele começou usando cigarro. Lá, com 12, 11 anos, escondido dos pais, para hoje ele estar no crack, muitas vezes. Né? Então, é olhar para essa pessoa e ver quais possibilidades e o que fez ela chegar a esse ponto. Né? E que ela tem, sim, uma segunda chance. Ela merece ter uma segunda chance. Né? Como que a gente está há muito tempo trabalhando com isso, então, assim, é uma pergunta que sempre quem que já passou pelo processo, quem está passando pelo processo, ele quer saber, né? Como que você vê a questão do processo da internação, da retirada da substância e a falta de motivação para o tratamento e a falta de motivação para a continuidade da vida e a falta de sonhos? Eu tenho que separar isso porque isso pode estar muito envolvendo o temperamento, a personalidade, ou até mesmo algo que está escondido, uma depressão e outros aspectos que levam essa desesperança a ser um sintoma. Porque uma coisa, Fernando, é a gente ter desesperança em momentos da vida, ser desesperançosos por alguma situação, aquilo não vai dar certo, mas já partimos para outra ideia, já partimos para outros planos. Quando isso é permanente, vira um sintoma. E é um problema o sintoma, porque a gente perde esperança em vários setores da vida. Não é só naquilo. Então, quando a gente fala de recuperação, é a vida. Então, quando a pessoa tem desesperança na própria recuperação, é porque ela não tem esperança na própria vida. Porque eu não estou falando de um carro que eu não vou conseguir comprar, de uma casa que eu não vou conseguir pagar, ou de um relacionamento que eu não vou conseguir manter. Eu estou falando da minha vida. Então, eu tenho que mostrar para esse paciente que a desesperança está, na verdade, demonstrando que ele não quer mais viver. E isso soa como uma ideação suicida? Às vezes, sim. Né? Talvez não o querer morrer, mas o fato de não querer viver. Isso é uma ideação suicida, né? De uma maneira velada, muitas vezes. Né? A gente espera que esse paciente chegue na gente e fala, eu quero suicídio. Ele não vai falar com essas palavras, dessa maneira, no momento em que a gente está achando que ele vai falar, de uma maneira em que a gente entenda o que ele quer dizer. Mas quando a pessoa vira para mim e fala, Jaiane, eu não me vejo limpo, eu não me vejo, eu não tenho solução, eu já começo a dar mais importância para essa fala desse paciente. É porque a gente sabe que na maioria das vezes, como foi feita uma pesquisa científica, né, com alguns macaquinhos de laboratório, e ali deram cocaína para eles e depois retiraram a cocaína. Eles ficaram 300 dias de apatia, né? E aí a gente fica olhando no centro terapêutico, depois da retirada da substância, o quanto que isso abate eles emocionalmente, assim, destrói mesmo a saúde mental deles. A droga é o combustível, era o combustível inicialmente. Então eles perdem o prazer. Inclusive tem uma série, que eu sou fanzaça da série, que mostra muito de uma jovem, uma série muito famosa chamada Euforia. Mostra uma jovem que se envolve com drogas pesadas e ela sai experimentando tudo. Né? Ela tem problemas com o pai é falecido, já dando spoiler aqui. O pai é falecido, então ela já tem esse vazio, ela tem uma tendência já a um transtorno de personalidade instalado. Então, existem várias questões já com essa adolescente em formação, até mesmo de sexualidade. Ela experimenta de tudo e ela não tem mais prazer em nada. O momento que ela fica abstinente nessas clínicas de reabilitação, que lá se utiliza mais o termo clínica do que centro de reabilitação, ela não vê a hora de sair para usar de novo. Porque ela não vê sentido mais. Nada tem graça.
Então, essas pessoas que estão passando por esse processo e sentem essa apatia que você descreveu, né, não vê mais graça nem na comida, passa a ver graça depois de um tempo em que o corpo começa a reagir a essa abstinência. Porque isso faz parte do processo de desintoxicação. Né? Então, o corpo vai ficar mais irritado, a pessoa vai ficar mais chata ou intolerante. Essa pessoa não quer mais pessoas próximas a ela, ela quer ficar sozinha. E isso faz parte dessa confusão mental. Será que eu quero usar mais droga ou não quero usar droga? Será que eu enfrento esse sentimento ou não enfrento o sentimento? E com o passar do tempo, junto com apoio, junto com ajuda, intervenções que colaboram, né? Boa alimentação, com bom acolhimento, essa pessoa começa a voltar a viver e gostar de coisas que ela gostava. Né? Então, essa série é muito interessante porque ela mostra justamente isso. A pessoa que perde graça até naquilo que ela adorava fazer. Né? Estudos, escola, família e outros prazeres na vida. Ela era apaixonada, ela perde até o amor, né, pela pessoa que ela estava ficando, porque não tem graça. A graça é a droga. Né? E isso é muito, muito intenso. Eu acho que o que descreve a dependência química no uso é a intensidade. A intensidade. Existe alguma relação entre a dependência química e outros vícios? Tipo, um ex-dependente químico, ele pode transferir a dependência para jogos, comida? A gente tem que pensar que as dependências, elas são instaladas conforme a gente tem uma tendência a isso. Então, se um dependente químico, no caso, a gente nem utiliza a frase ex-dependente. A galera confunde isso como cura, né? Peraí, se é ex, é porque não é mais. Na verdade, a pessoa sempre vai ser. Mas um dependente químico que não está usando droga porque está na manutenção, ele pode sim se pegar fazendo outra coisa de forma abusiva ou até mesmo repetitiva, porque ele já tem um modo de agir, ele busca isso para preencher e fugir de alguma coisa. Então, é muito comum a gente lidar com pacientes dependentes químicos dentro da instituição que tem vício por jogos, vício por sexo, vício por aparelho celular, né? Ou até mesmo a dependência afetiva. Que eu não posso falar vício em pessoas, mas é praticamente isso, né? A gente se apega a alguém, então aquela pessoa, ela tem que estar conversando com ele 24 horas, ela tem que se doar 24 horas, ela tem que viver pela pessoa. Os dependentes químicos, eles têm dificuldades nos relacionamentos amorosos, porque eles se apegam de uma maneira como se eles substituíssem essa obsessão por outra pessoa. Então não é mais a droga o meu problema, mas aonde a minha esposa está agora? Com quem que ela está falando? Por que ela não fala mais comigo? Eu liguei para ela, ela falou que ia me ligar depois. Como assim? Então, ele não quer ser deixado de lado. Isso é muito comum. Então, a pessoa não precisa nem entrar no compulsão por jogo, viu, Isaac? Uhum. É só um relacionamento disfuncional já explica muito essa tendência a essa obsessão por alguma coisa, ou se apegar muito a algo, né? Que, na verdade, é essa questão do que eu não gosto de mim o suficiente, eu não sei o que eu sou bom, tudo que eu faço não dá certo, eu não me mexo, eu não me movo em querer ser diferente ou querer me encontrar na vida ou me conhecer o suficiente para fazer algo diferente, por exemplo. Então, é sempre em se apegar a outras coisas. Né? Então, tomar muito cuidado. Por isso que a codependência é tão facilmente instalada. Porque se eu tenho, né, um ser que grudou na outra pessoa, já nesse movimento de se salvar, o curador está ali. Ele só está esperando o sinal para ser codependente. Então, por isso que é muito comum. Vários assim. Por isso que é muito comum a relação codependente com a dependência química. Percebe? Então, um reforça o outro. Um reforça o outro. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Não só aí, na dependência, mas até mesmo no uso abusivo. Essa pessoa quer parar de usar, ela passa a se colocar, a se doar para o outro e fica nessa relação disfuncional. Mitos ou verdade? Vai. 90... Mitos ou verdade? Só 3% dos dependentes químicos se recupera? Mito. Mitos ou verdade? Que isso, Fernando? 3%? Aí eu não tô fazendo nada na vida, então. Não tô trabalhando. Mitos ou verdade? SAD, síndrome de abstinência demorada. Verdade. Verdade? Verdade, porque, na verdade, quando eu falo de síndrome de abstinência demorada, eu estou pensando em particularidades do paciente. Então, eu não posso colocar ele em um combo, achar que ele vai sentir de uma maneira igual aos outros, que a síndrome é só aguda. Não, não é só aguda, tem aguda também.
Mitos ou verdade? Só os loucos e os desonestos não se recuperam. Mito. Os loucos se recuperam, sim. Os loucos não se recuperam? Com medicação, sim. Mito ou verdade que a pessoa vicia na primeira vez que usa droga? Depende. A psicologia tem que usar depende, a frase depende. Depende do seu organismo, depende da sua herança genética, depende da sua personalidade, depende dos motivos que levou ele a usar droga. Existem tipos de droga, né? Já me falaram que o crack é apaixonante. Dificilmente eu escuto histórias que o crack fizeram uso de forma recreativa. Né? Então, a pessoa que usa o crack, por exemplo, ela já se considera um viciado, né? No caso, a gente usa a palavra adicto no primeiro uso. Mitos ou verdade? A maconha é uma droga inofensiva? Mito. Ela é muito perigosa, inclusive para desencadear transtornos gravíssimos psicóticos. Falando do CID-20, esquizofrenia paranoide, o que você acha? O quanto que a maconha tem contribuído para isso? Bom, na verdade, ela é aquele elemento que desencadeia. Então, assim, existem vários estudos, né? Estudos até que colocam a maconha como o único motivo, né, para o transtorno surgir. Mas eu não sou aquela a favor de uma única resposta, né? Ou um único motivo. Porque quando a gente fala transtorno, como eu já disse, é várias causas. Então, eu tenho que pensar que a maconha é um elemento que, na verdade, colabora para o desencadeamento. Mas a pessoa já tem fatores internos, já tem possibilidades, uma predisposição, mas eu não posso descartar a maconha. Se ele nunca tivesse usado maconha, possivelmente ele nunca teria desencadeado o transtorno. Mito ou verdade? Se eu fizer tudo pelo dependente químico, por gratidão, ele vai parar de usar? Mito. Tem que fazer a parte dele. Olha as perguntas, eu vou te falar um negócio. Mito ou verdade? Quanto mais você usa droga, mais dopamina o seu cérebro produz. Verdade. Mais dopamina. Não quer dizer que ele vai sentir da mesma maneira, né? Mas ele vai sempre sentir essa sensação de prazer e bem-estar. Mais uma. Uai. Vai. Que é isso? Mito ou verdade? Gostei. 6 meses de tratamento é suficiente para o dependente químico entrar no processo de recuperação? Mito. Vamos individualizar o cara, né? Existem pessoas, principalmente em níveis crônicos, que precisam de acompanhamento muito mais profundo, muito mais detalhado, fazer com que seja a última internação e não só mais uma internação. Né? Mito ou verdade? A dependência química, o problema é a droga? Mito. E a gente falou isso todos os episódios, né? Tá muito claro. Não é a droga o problema, é o motivo do porquê usar a droga. Mito ou verdade? Vai. A dopamina é o único neurotransmissor que é ativado quando usa a droga? Mito. Existem vários mecanismos ali, né? Então a dopamina é o mais comum, mas existem vários. Inclusive o nosso aparelho psíquico, ele é modificado. Nossas reações, nossas emoções. As emoções vêm como de segunda instância, mas primeiramente vem a nossa mudança fisiológica. Vem as emoções, aí vem os comportamentos. Tudo isso reforçado, a gente quer fazer uso de novo. Mito ou verdade? Vai virar moda isso aqui. Mito ou verdade? A maneira que eles estavam usando o crack era aquela maneira que era fumada numa latinha de cerveja, colocava cinza de cigarro e colocava pedra de crack. Estão dizendo que a forma que está sendo usada agora, que é colocar a pedra de crack no bombril e colocar ela num caninho de antena, o índice, a loucura é mais rápido ainda e a proporção é muito maior. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, porque a maneira de uso atinge diferente o indivíduo. Até porque dessa maneira, Fernando, socialmente é menos perceptível. Então o cara tá lá, né, segurando um copinho com uma antena na mão, não tem aquele ritual de estar na calçada, né, manuseando ali a lata. E então ele passa mais despercebido na população, então ele usa mais, né? Mais e mais e mais em lugares que ele não usaria, e isso atinge muito mais ele também, né? E o bombril aí como, né, um elemento a mais que acaba danificando, né, e até mesmo prejudicando mais ainda as nossas vias aéreas, né, e outros do corpo. Então isso é muito complicado. Que coisa, né, que o ser humano inventa, né? Mito ou verdade? 70% das pessoas que fumaram maconha já experimentaram cocaína?
Eu achei que era aquela música do Racionais. Depende. Tem a galera que curte a droga estimulante, tem galera que curte a droga alucinógena, depende. Mas que as drogas acabam sendo histórias parecidas. Comecei com essa, fui pra essa, depois cheguei nessa, é muito comum, é verdade. Mas que existe um casamento específico entre uma e outra é um mito, porque eu já vi várias possibilidades. Mito ou verdade? Conheci um dependente químico e o relacionamento, casei com ele, eu vou conseguir fazer com que ele possa parar de usar? Mito, nunca. Para, é que nem aquela ideia de eu casei e vou mudar o marido. Não vai mudar ninguém, vai mudar você. Para de querer mudar o outro. Mito. Mas uma boa parceira colabora para a recuperação. Até porque casais inteligentes enriquecem juntos, Exatamente. né? Porque não param juntos de usar. Exatamente. Até mesmo um colabora com a recuperação do outro. Mito ou verdade? As conexões vão ajudar a pessoa a mudar a inteligência emocional e mudar a sua parte espiritual e entrar dentro de um processo de recuperação? As conexões? Verdade. A gente é parecido com 5 pessoas mais próximas da gente, né? Então, se eu estou me afastando da família porque minha família me adoece, eu estou me aproximando de pessoas, amigos, mas que são bons amigos, ou o oposto. Me afasto de amigos que me adoecem e me aproximo de família, né, que me ajuda. Então, eu vou ser parecido com as 5 pessoas que eu mais tenho contato. Mito ou verdade? Se eu deixar o dependente químico usar dentro de casa, eu vou proteger ele? Mito. Imagina, você está adiando só o problema, você está só se adoecendo, né? Adoecendo a situação toda. Ele vai arrumar uma brecha, ele vai pular a janela, ele vai dar um jeito. Mito ou verdade? Se eu tirar a chave do carro, tirar o cartão, levar ele para o serviço e acompanhar ele todos os dias na casa da namorada, vai parar de usar droga? Mito, já compra a mamadeira e a chupeta junto, a fralda, né? Volta o tempo, a regressão, aí volta ele ter 6 anos de novo. Mito, não tem como isso funcionar. Mito ou verdade? Gostei dessa. A dependência química, ela é mais forte em pessoas que já têm transtorno mentais existente? Verdade. Quem já tem uma disposição ou uma disfunção em que atrapalha no dia a dia, ela vai buscar droga muito mais fácil do que quem não tem. Até porque ela tem um motivo maior para querer aliviar os sintomas, né? Mito ou verdade? O marco cultural vai contribuir para que essa pessoa se torne um dependente químico? Eu vou ter que usar depende. Eu vou ter que usar depende, porque está muito relacionado ao que ela procura, o que ela não procura, o que ela quer, o que ela não quer. Muito a esses valores e vontades, né? Isso depende. Mas a gente acredita que a grande maioria consegue, né? Mito ou verdade? Uma pessoa sem propósito vai conseguir entrar num processo de recuperação? Olha, eu vou dizer que é mito, mas que eu já vi muitas pessoas sem vontade conseguir criar a vontade, desenvolver a vontade, né? Isso é desenvolvido. É claro que se ela não tiver, ela não vai conseguir buscar ajuda. Mas mesmo ela não querendo, quando existem pessoas ali do lado fortalecendo isso, ela consegue mudar. Mito ou verdade? Um adicto que tem a preferência da droga, que é o crack, ele pode tomar uma cervejinha de boa? Mito, para com isso. Isso é reserva, mito. Ele não vai conseguir ser um usuário social. No momento que é instalada a dependência química, ele não tem controle em nenhuma substância psicoativa. Jaine, muitas vezes a gente vê o dependente químico no uso de substância e a família ali tentando dar conselho, tentando mudar a direção, tentando fazer com que ele possa ouvir, que ele possa entender. Queria que você deixasse bem claro para a família que quando isso está acontecendo, qual que é a abordagem primordial, o que deve ser feito, porque muitas das vezes a gente está gastando tempo em uma situação que não é aquele momento, o momento da abordagem. O que você poderia falar para a família que está em casa? Eu acho que a primeira coisa, pensando em quem está ouvindo isso aqui, é que na dúvida, né, se gerou dúvida, não faça. Então, peraí, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que cobrar, eu tenho que pedir. Duvidou, não faz. Pensa, esfria a cabeça, passa uns minutos, respira, dá uma volta, elabora isso melhor e aí faça. Isso em um cenário, Fernanda, que a pessoa não tem para quem pedir ajuda. Então, ela está sozinha ali e está tendo essa dúvida, essa decisão. E eu penso que na dúvida não é a melhor hora de fazer. Se gerou dúvida, não é a melhor hora. Agora, se você percebeu que a dúvida é permanente, aí você vai ter que buscar ajuda.
Não tem como sozinho. Até porque isso vai começar a ser um peso para a pessoa, né? É como se ela tivesse que saber disso. Ela não estudou, ela não se formou, ela não é um profissional. Então, ela precisa de um suporte, de um colaborador, ela precisa de um apoio nesse momento. Você vê o processo, você vê o processo obsessivo sendo predominante para uma recaída de um indivíduo? Sim, mas não só a obsessão. A obsessão é, sim, um fator predominante, principalmente quando essa pessoa não está conseguindo enxergar o sintoma da obsessão, que passa a ser despercebido para a maioria das vezes. Mas a maioria dos discursos que eu escuto é, recaí do nada. Já você acredita? Recaí do nada. Eu falei, será? Do nada? Ninguém recai do nada. Do nada. A pessoa me contou que ela teve 5 encontros em uma semana, né? Baixou o Tinder, baixou um monte de nome lá, que eu já esqueci o nome que ele me falou. Do nada. Mas ele não viu, ele não percebeu a obsessão que ele estava. Por sexo, por companhia. Falar com pessoas. Não percebeu. Do nada. Aí ele começou a perceber. Nossa, gente, de verdade, eu não percebi. Então, quando a gente vai olhar para essa questão da recaída, muitas das vezes eles não conseguem perceber nem a alteração do humor, a falta de otimismo em relação ao tratamento, a falta de motivação, eles não conseguem perceber. Mas por que não consegue perceber? Porque ele não consegue ser honesto com ele mesmo ou porque ele quer voltar mesmo ao uso de droga e depois quer... Porque a sua percepção está alterada no momento em que dá aquele estalo, né? Nós usamos o termo estalo. Mas cientificamente isso não está no livro. Quando existe esse sinal lá no cérebro de que eu posso, ele perde total controle até do que ele está pensando. Então ele começa a se sabotar antes mesmo dele imaginar que ele está se sabotando. Então ele tem consciência quando ele tem ferramenta. Então se ele para se perceber, ele consegue evitar uma recaída. Mas se ele não parar... Você vê a identificação dos fatores de risco como sendo predominante para que essa pessoa possa não sofrer uma recaída? Muito, não só. Mas quando eu reconheço fatores de risco, nós dividimos, né? Nós dividimos fatores de risco, muito risco e pouco risco. A gente divide os fatores, a gente ensina isso para os pacientes, o que seria, na realidade dele, um fator de risco, na realidade dele, um fator de pouco risco, assim por diante. A gente faz esse planejamento de prevenção à recaída. E se isso é, de certa forma, colocado em prática, se tem um resultado muito bom. Junta a outros elementos que colaboram com essa identificação de fator de risco. Então, os evites, por exemplo, a manutenção por si só e tudo isso. Ô, Jane, você acha que todo dependente químico ele precisa de uma internação para se recuperar ou existe algum fato isolado? Nossa, você me colocou nos maus lençóis agora, hein? Não, mas também em cima dessa pergunta, essa pergunta é boa. Porque assim, você acredita num dependente de crack ou de cocaína ou de maconha poder fazer um tratamento ambulatorial fora de uma instituição para abstinência completa? Uhum. Eu acredito... Nossa, Isaac, você me deixou agora. Essa daí do Isaac foi... Eu acredito que existem modelos de internações. Existem modelos como existe pacientes de internações. Hoje, nós vemos pacientes que estão anos com problema e só recebem ajuda depois de anos de problemática. Para esses pacientes, eu não vejo outra maneira sem uma internação inicial. Porque não é um paciente, como eu disse antes, começou a usar droga, dali 1 ano, nossa, tô mal, vou no médico. Não, o cara tá há 20 anos, tá 10 anos usando droga, até mais que isso. Então, quando chega a esse ponto do diagnóstico aparecer, já aconteceu muita coisa. E o acompanhamento ambulatorial ali seria apenas um enxugar gelo. É diferente quando a família vira para mim e fala assim, Jaine, meu filho tem 17 anos, nós descobrimos maconha e ele confessou que está começando a usar cocaína. Está no início da problemática. Dependendo daquele caso, não é importante a desintoxicação, até porque ele não está intoxicado, né? Não são anos de uso, não são anos de comportamento disfuncional. Mas a nossa realidade, Isaac, é que a galera que chega para a gente já está anos em uso, né? Já está anos no problema. Já estar no crack ou já está em outras drogas pesadíssimas. E aí não tem como eu indicar um acompanhamento ambulatorial logo de cara. O acompanhamento ambulatorial ele vai ser um posterior a uma desintoxicação inicialmente, né? Pensando que esse cara não vai conseguir funcionar como deveria enquanto ele está em estado de abstinência aguda, por exemplo.
Então, o estado de abstinência aguda, a pessoa passa até por sintomas fisiológicos, né? Então, ele perde o sono, ele dá ansiedade, ataque cardíaco e outros sintomas graves. Eu não posso indicar um tratamento ambulatorial. Como que você vê, né, o enfrentamento de uma família convivendo com uma pessoa narcisista, uma pessoa bipolar, dentro desse processo da dependência química? Como que você vê isso e como que a gente pode identificar e como que a gente pode tentar ajudar essa família e essa pessoa que está passando por esse processo? É um dos mais difíceis pacientes. É quando existe um transtorno envolvendo a personalidade, ou até mesmo, como você citou, do humor do bipolar, e o transtorno narcisista, que entra nesse transtorno de personalidade, mas envolvendo a autoimagem. É muito difícil a gente trabalhar com paciente com comorbidade psiquiátrica, é muito difícil, porque a gente está falando de várias problemáticas. Os transtornos de personalidade, por si só, já tem uma ênfase na dificuldade em cooperação. Então, paciente que não coopera muito, porque ele não respeita regras, porque ele não enxerga a necessidade de muitas coisas, porque ele vê o mundo da maneira dele, ou ele se relaciona de forma disfuncional com as pessoas, aquele tipo de paciente que acha que todo mundo quer fazer mal para ele. Na verdade, é ele que está fazendo mal para ele mesmo há muitos anos, né? Então, primeiramente, o que orienta a família é não fazer diagnósticos. Ah, Jaine, meu filho é narcisista. Eu escutei muito isso já. Ah, meu filho não pensa em mim, é narcisista. Meu filho não pensa na minha dor, ele vai usar droga mesmo falando que eu não quero que ele use. Ô mãe, teu filho é dependente químico, ele não controla o sintoma de abstinência, né? Ele está ainda em um processo em negação. Isso não é narcisismo. O fato dele não te ouvir, ele não é narcisista. O que é narcisista? É uma autoimagem tão distorcida que ele passa a mostrar para os outros aquilo que ele não é. Então, é bem diferente do antissocial quando nós falamos de sociopatia e psicopatia, né? Então, o temperamento antissocial, que é o psicopata e o sociopata, ele, na verdade, se acha aquilo tudo que ele está dizendo. O narcisista não, é o oposto. Ele tem uma imagem dele inferior, mas ele quer mostrar para o outro que ele é superior. Mas dentro dele, Fernanda, ele está rasgando de sofrimento. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente fala de narcisismo e de psicopatia e sociopatia. Então, nós começamos a falar para a família essa divisão de que, muitas vezes, não é sintomas associados a outros transtornos. É só dependência mesmo. Ah, ele não me ouviu, ele foi usar droga. É dependência, né? Não é que ele não te considera, mas ele considera mais a droga porque ele está em um uso recaído, ele está em negação. E assim por diante. Mas são pacientes bem trabalhosos. É porque a família muitas vezes se ilude, né, Jaine? Porque, assim, fácil é tratar uma pessoa que está com uma gripe, com um sintoma aí com uma questão aí, a gente pode pegar os filhos, levar no médico, cuidar e tal. Mas aí quando se trata de um indivíduo narcisista, de um indivíduo bipolar, que está o tempo todo ali detonando com a família, muita gente que está de fora começa a criticar, mas não sabe o tamanho da proporção da dificuldade que essa família está enfrentando, né? Exato. Por exemplo, o bipolar mesmo. O bipolar por si só a gente já falou aqui em outros episódios, é um transtorno muito complicado, porque a pessoa tem dificuldade em aceitar ajuda. Imagina isso associado à dependência química, né? É como se ele não precisasse estar nem em tratamento. É muito difícil. Então, a medicalização entra como parte da mudança, né? Parte de uma estratégia de mudança, de intervenção, e a parte terapêutica junto, mas são pacientes bem trabalhosos. O narcisista, ele é um traço da personalidade ou é um comportamento ou alguma coisa? Ele está dentro de um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidades, eles são construídos ao longo da vida. Então, são padrões de comportamentos. É um transtorno totalmente comportamental. São padrões disfuncionais, inadequados, que são permanentes. Então, ele não consegue manejar situações como deveria. Então, ele sempre vai reagir de forma ruim, a pior possível. Isso falando geral. Borderline. Então, são relações disfuncionais que vão sendo criadas sempre em ligação a outra pessoa, tá? E o narcisista tem essa distorção de autoimagem. Então, isso acaba prejudicando mais ainda os relacionamentos. E tem como curar o narcisismo? Não tem cura, mas tem terapia. Nem medicalização existe, tá? Mas tem terapia para ele reconhecer o que ele tem feito, como ele se enxerga, recuperar, resgatar essa autoestima e mudar o padrão de comportamento. E a pessoa, ela nasce narcisista? Não. Nenhum transtorno de personalidade, a pessoa nasce. Ela é construída de maneira disfuncional, porque a criança e adolescente se constrói já a personalidade. O que nasce é o temperamento. Temperamento nós nascemos com um temperamento parecido do nosso pai, da nossa mãe. Então, se eu sou uma pessoa mais irritada, sou uma pessoa mais meiga,
simpática, isso é temperamento. Personalidade está muito mais voltado às minhas concepções, e aí é uma construção. Mito ou verdade? Para a família que está em casa, 90 dias de tratamento suficiente para que essa pessoa possa pegar o caminho da recuperação? Depende. Então, se a pessoa ela já tem mais consciência, ela já está desintoxicada, então ela está fazendo 90 dias ali de psicoeducação e conscientização, eu acho que sim. Mas se ela ainda está no processo de desintoxicação e precisa unir a psicoeducação e conscientização, não. Falta muito para ela. Você é do modelo das tentativas de tentar acreditar, ou você é do modelo que tem aquele processo que precisa ser passado, que precisa passar fase a fase, ou você é do modelo tentativo? Não, vamos tentar. Não tenta, a gente faz. A gente precisa fazer. Então, as fases, elas têm que ser feitas por todos, né? Elas são determinadas já por necessidades. Então, eu não vou pular a fase porque o paciente chegou em mim e falou que tem 20 internação. Eu falei, não, você tem 20 tentativas. Internação vai ser essa agora. Uhum. E aquele paciente, Jaine, que ele não tem nada, ele chega no tratamento e ele começa uma dor de dente, uma apatia, e começa a vir o tempo todo com alguma questão de saúde, isso está relacionado à síndrome de abstinência? Pode estar relacionada sim, mas a síndrome de abstinência, a gente sempre vai perguntar para o paciente, porque existem horas específicas, geralmente são períodos curtos do dia, não é uma coisa permanente. Então, eu sempre diferencio a ansiedade da ansiedade abstinência por isso. Então, a pessoa fala, Jaine, naquela entardecer já me dá um negócio, eu já fico ocioso, eu já quero pular o muro, eu não consigo. Peraí, mas é só esse período só, Jaine? Então, a abstinência, essa fase tanto aguda ou não aguda, ela tem períodos específicos. Ela não dura, né, o dia todo. Quando dura-se o dia todo é porque existem outras problemáticas envolvidas. Aí pode ser a negação ou pode ser uma condição de saúde mesmo que está prejudicada já pelo uso de drogas, né? Você acredita que esse processo aí da obsessão, e esse processo talvez de uma discussão, de alguma coisa que é predominante, para que essa pessoa possa sair e fazer uso de droga, nesse processo obsessivo, ele pode reverter, ou depois que entrou no processo obsessivo não tem mais saída, ele vai usar? Pode reverter, Como? pode. Contendo isso. Contendo, expondo, falando, inclusive pedindo ajuda. A gente sempre usa essa frase no centro terapêutico. Pede ajuda. A vontade vem, mas ela passa. E não é só a vontade que passa, a abstinência também, né? Nós vimos casos que nós acompanhamos de abstinência, claro, que passa com acompanhamento, com supervisão, com apoio de equipe, né? Mas com o apoio certo, essa pessoa vai passar pelo estado de desintoxicação aí no período de 90 dias. Então, todo mundo passa por isso. Mas ela tem que se conter, pedir ajuda, querer, enfim, né? Ela tem que também fazer a parte dela. Agora eu vou te colocar numa fria agora. Trabalhando na saúde mental, no hospital psiquiátrico, você acredita qual modelo que funciona mais? O hospital ou a comunidade terapêutica? Eu vou usar a palavra depende. Depende é a defesa da psicologia. Sabe por que eu tô falando depende? Porque se o paciente chega com uma crise aguda, ele tem que ser cuidado em um lugar que tem um mecanismo de apoio 24 horas. O hospital tá lá para isso. Mas agora você saiu pela tangente. Mas se esse cara não ser encaminhado para o centro terapêutico para dar uma continuidade num processo a longo prazo, só o momento de estabilização aguda não vai servir para ele. E o hospital é só os 30 dias, você fala? Só, nem 30 às vezes é menos, é só a estabilização do quadro agudo mesmo e orientação. Vai para o centro terapêutico, vai para a comunidade terapêutica, porque o teu problema é terapêutico, Não é porque comportamento. aquele hospital não quer tratar, Não. Porque o caso é terapêutico. Na verdade, é a estabilização. Porque se ele fica ali, na verdade, tomando vaga de quem precisa estabilizar, percebe o quanto de pessoas ficam em risco, né? Só que existem pessoas que vão passar a vida num lugar desse, num hospital Vai ficar indo psiquiátrico. e voltando, porque não aceita orientação, porque não quer ser encaminhado, porque não enxerga o problema, porque está nessa negação ainda, né? Infelizmente, acha que o hospital, ou até mesmo um atendimento psicológico, né, vai resolver a vida dele toda e não vai. Tem casos psiquiátricos que são irreversíveis, essa pessoa vai passar a vida dentro do hospital psiquiátrico.
A vida não, mas períodos da vida, altos e baixos, né? Principalmente os transtornos psicóticos. Mesmo medicalizado, alguns casos são crônicos do nível mesmo avançado, em que a tendência piora, infelizmente. Então, quanto mais velha a pessoa fica, mais grave o sintoma aparece. E aí essa hospitalização entra como medida de segurança para ele mesmo, para estabilizar e voltar para o retorno social. Pela vivência que você tem hoje, tanto da psiquiatria, como trabalhando em diversas comunidades terapêuticas e acompanhando esse processo, estudando, fica mais fácil dar um diagnóstico para tentar ajudar o psiquiatra que está atendendo e toda a equipe multidisciplinar? Olha, a gente acaba compreendendo mais os casos, mas eu não sou a pessoa que determina isso, né? Lembrando que o diagnóstico é médico, a psicologia entra como parte do processo da parcela do diagnóstico. Sim, nós fazemos diagnóstico, o psicólogo faz diagnóstico, mas o nível em trabalhar em equipe é muito importante, então nós sempre conversamos. Mas eu acho que sim, ajuda até mesmo para que a gente tenha a mesma linguajar, né? Então, quando eu entro em uma reunião e eu consigo mostrar para a minha equipe que eu conheço a CID, conheço o DSM, que eu conheço os problemas mentais, eu consigo ganhar mais espaço, né? Me valoriza um pouco mais, isso é muito importante. Agora é a hora do mito e verdade. Meu Deus. Mito ou verdade? Vamos cutucar aqui a galera do Happy Hour. A droga mais socialmente aceita é o álcool? É o álcool. E uma das piores é o álcool, infelizmente. A gente achava que o álcool ele poderia trazer uma problemática no fígado da pessoa, no estômago, mas parece que agora mudou. Como? Mudou porque está causando problemas psicológicos, sociais, né? Além dos fisiológicos que você descreveu, mas nos relacionamentos, né? São pessoas que se tornam muitas vezes agressivas, ou até mesmo no desencadear de um transtorno, né? Então, o álcool, por ser uma droga depressora, tem uma tendência também a um distúrbio depressivo, a uma falta de valorização, e aquela coisa, né? Poxa, mas eu não lembro, eu estava bêbado. É difícil julgar isso. Mas, de fato, as pessoas bebem muito e isso não é um problema, né? Ninguém vê problema em beber, né? É tranquilo. Deixa, né? Tá virando a cara, mas acabou de se formar, deixa se divertir, né? Não é assim que funciona? Então, Eu infelizmente... mereço. Parece que tem uma... O Suplicy queria entrar aí com uma nova medida aí de fazer um ambiente para que o dependente químico pudesse usar a substância em segurança em menos quantidade. Você acredita nesse processo da redução de danos? Até que ponto isso aí é funcional para uma pessoa que quer entrar num processo de recuperação? E até que ponto a troca de substância por uma substância com menos potencialização pode ajudar essa pessoa a entrar num processo? Você acredita nisso? Eu acredito que a aplicação da redução de danos entra como possibilidade de outras intervenções. A inclusão de medicação, por exemplo, entra como redução de danos. O fato da pessoa poder, por exemplo, ter atitudes que ela parou de ter, como auto de higiene, autocuidado, isso é redução de danos, né? A gente não está falando de parcelar a droga e começar a oferecer em parcela. Por mais que isso está muito escancarado em redução de danos, que é uma coisa que eu acredito que não funciona. Mas eu aproveito a redução de danos de outra maneira. Olha, vamos acompanhar o tratamento medicamentoso, porque eu não posso falar para ele, né, que a medicação não funciona. Ele sabe que a medicação é uma substância, mas ele precisa. Então, eu aplico a redução de danos aí. Mas eu não acredito que a parcelar a droga. Então, vamos pensar que o cara ele tem vício por cocaína. Então, ele usava cocaína diariamente. Então, eu vou permitir 2 vezes por semana. Isso vai durar, talvez, só 2 semanas. Ou até mesmo uma única semana. Né? A partir do descontrole, da obsessão e da compulsão, ele vai voltar a usar droga desenfreadamente. Então, eu acho que isso é um pouco ilusório, assim, sabe? Parcelar. É iludir o paciente, né? Eu não queria falar do serviço, mas nós vai ter que falar de serviço aqui também. Eu não queria falar de serviço porque gera muita polêmica quando a gente vai falar de serviço, mas a gente descobre a dependência química em 1956, a Organização Mundial de Saúde, reconhecendo e tal. E de lá para cá a gente vê que os modelos teóricos seguiam uns critérios, algumas características, né? Ou era falta de caráter, ou possessão demoníaca. O que você acredita que nós evoluiu quando se fala em tratamento aqui no Brasil?
Ainda existe essas concepções, infelizmente, né? Por mais que nós sabemos que as crenças são individuais, mas eu não posso olhar para o problema e achar que aquilo não é uma doença, no caso, como nós falamos, transtorno mental e comportamental. Mas eu vejo a pouca evolução, infelizmente, Fernando, porque ainda estamos para trás no sentido de conscientização. Então não adianta a gente ficar batendo na tecla sobre mudanças que têm que ser feitas se as pessoas não mudaram a forma de enxergar o dependente químico ainda. Então acho que a primeira mudança seria essa, enxergar o dependente químico como uma pessoa que precisa de ajuda, não como marginalizado. A partir dessa mudança é que as coisas vão melhorar. Enquanto a gente olhar para ele e achar que ele é marginalizado, achar que ele é criminoso, achar que ele não tem caráter, essas coisas, eu ainda vou estar com um tratamento arcaico sem dando possibilidades. Eu queria saber se toda pessoa que faz uso recreativo de droga, ela corre o risco de se tornar um dependente químico. Olha, ela corre o risco, assim como o dependente químico achou que nunca ia chegar ao ponto que chegou. Eu não posso falar que ela nunca vai ser um dependente, eu não posso dar essa confiança, determinar isso. Eu não sei o fator genético dela, eu não sei o que ela vai passar na vida. Lembrando que quando se instala a dependência química, existem fatores já pré-disponíveis, né? Mas também existem fatores da vida que colaboram, um trauma, um marco importante, que seja algo relacionado a uma perda, que seja uma frustração gigantesca. Como que eu vou falar para ela que ela vai ser feliz o resto da vida? Não tem como. Então eu preciso dar atenção e falar, olha, o dependente químico também achou que não ia chegar ao ponto que chegou. Mas eu não posso fazer comparações também, Isaac, né? Senão eu vou colocar todo mundo como doente, né? Todo mundo que tem um transtorno. Não. Apesar que tem muita gente que tem e não sabe, principalmente o álcool, né? Bebe todo fim de semana e acha que não é alcoólatra, mas tudo bem, depois a gente conta para ele que ele é. Mas, respondendo, eu acho que a tendência sim é a piora por conta da gente não controlar os fatores da vida. E o álcool, você acha que é a droga que mais destrói as famílias? Olha, talvez seja a que mais destrói, mas é a que menos é reconhecida por isso. Porque o álcool está muito relacionado à diversão, à confraternização das famílias. Então, quando existe um pensamento de que o álcool é ruim, é quando aquilo já está acabado, é quando já destruiu o relacionamento, destruiu família, é quando já chegou num ponto de gerar acidentes de trânsito, de as pessoas falecerem. Aí para e fala, poxa, o álcool é um problema. Mas enquanto o álcool está trazendo divertimento, não é o problema. Legal. Aqui a gente estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast e com muita tristeza, porque hoje falou muita coisa importante. Nossa. E foi um bate-papo. Mas tem sempre a última pergunta, né? Só que eu queria mudar essa pergunta, né? Então vamos imaginar aqui que hoje, a partir de agora, você está tomando conta do Ministério da Saúde. Meu Deus. O que você faria pela dependência química para tornar a possibilidade que seja mais eficaz no tratamento da dependência química? Eu desenvolveria... Nossa, que difícil, hein? Nossa Senhora. Não é que o que tem feito está ruim, mas eu desenvolveria mais campanhas que levasse, de fato, o que é dependência. Eu levaria mais informação e, principalmente, fazer as pessoas olharem para o problema como um problema, né? E não como só, né, quem fez o problema, o problemático. É tirar essa ideia de que o dependente químico é o problemático e pensar no problema que ele está carregando ao longo da vida. É isso. De agora, sim, tão rapidamente. Legal, estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. Agradecer o Centro Terapêutico Luiz Gaetano, agradecer também a presença do Isaac, agradecer a presença da Jaine. E lembrando que nós estamos aqui para falar de dependência química, de recuperação, todas as quarta-feiras, para trazer essa mensagem, né, de maneira que a gente possa alcançar pessoas, que a gente possa ajudar até mesmo nos seus comentários, né, quem está vendo o programa, trazer sugestão de temas para que a gente possa debater aqui. Né, Isaac? Porque isso eu acredito que está sendo um marco. A gente recebe mensagem o tempo todo de pessoas falando o quanto que o programa, o quanto que a rede de apoio diário tem ajudado. Né? Principalmente a rede de apoio está sendo assim... É magnífico ver o alcance que a gente está ganhando, o tanto de pessoas que a gente está alcançando. E se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente responda alguma pergunta sua, é só chegar ali na gente ali pelo TikTok, pelo Instagram, pelo canal aqui no YouTube, que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês.
E tomara que seja Jaine, né? Tomara que seja Jaine, né? Jogar essa missão para ela, né? Que tem contribuído muito com a dependência química em vários lugares aí, trazendo também para o campo da psicologia aí, ajudando diversas pessoas, né, Jaine? Então, agradecer você. Eu que agradeço a participação, tá? Tô louca pra assistir já esse episódio, ver, nossa, como que foi, né? Muito bom, muitos assuntos a gente conseguiu falar, mas obrigada. Bacana. Gostei do mitos ou verdades. Fiquem com Deus, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.